Saúdo a todos nesta noite com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu, pastor Alberto, como pastor da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova em Juiz de Fora, tendo meu líder como presidente desta obra, o bispo Emir Castro de Macedo, venho trazer aos vossos corações a santa palavra de Deus. E hoje eu gostaria de estar falando sobre uma inspiração que o bispo recebeu ali em revelação dada pelo Espírito do Senhor a ele. E esta revelação fala sobre os dois fundamentos. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz assim: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Meus queridos, há uma contradição enganosa não se submetendo à autoridade da palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49, fala sobre os dois fundamentos. E começa assim: Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína, a ruína daquela casa. O que entendemos? Que a atitude dos servos de Deus, baseada tão somente no que ouviram da palavra do Espírito revelada, firma-se na verdadeira fé, rompendo toda a corrente de falsos rios doutrinários, que correm no sentido contrário àquele que nos leva a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo na grande consumação dos séculos. Os verdadeiros servos vencem as provações e as decepções, pois alicerçam a sua casa espiritual sobre a imutável palavra de Deus. Estes têm um fundo entendimento da vida eterna. Confirma-se isso em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Devemos ser vigilantes para o grande momento que nós aguardamos, o arrebatamento, e ter cuidado em ver o que está registrado em Apocalipse capítulo 22, versículo 17 ao 19. E o Espírito e a esposa dizem: Vem! E quem ouve, diga: Vem! E quem tem sede, venha! E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus queridos, o arrebatamento nos é anunciado por meio de uma casa firmada na rocha. Essa profundidade de vida
deve ser aplicada e praticada na palavra que ouvimos do Senhor, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, perseverando no caminho do princípio e fim, com Jesus Cristo, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. A aceitação intelectual de Jesus deve ser em espírito e em verdade no coração humano, e fazer-nos caminhar na sempre imutável palavra de Deus, até o encontro, conforme lemos em Provérbios 4,18, com o sol da justiça que apagou na cruz todo o nosso pecado, estabelecendo absolvição e graça, a única fonte de águas vivas em que cremos. Não podemos, meus queridos, construir a nossa casa sobre a areia, na superficialidade da palavra, que é a fé enganosa, com acréscimos e omissões, como é descrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, que não resiste aos ventos doutrinários do espírito de engano que está atuando nesse tempo do fim. Somente na rocha que está descrita no Salmo 23, nós podemos romper o vale da sombra da morte deste mundo, de pecados e corrupção, para habitarmos na casa do Senhor para todos sempre, ó glória. Cabem-nos as seguintes perguntas: o Senhor tem sido a rocha estrutural e fundamental da nossa casa? Estamos entendendo que somente os que vencem o vale da sombra da morte descansarão na sombra do Onipotente? Registrado no Salmo 91? Para alcançarmos esta vitória, precisamos nos livrar das setas previstas em Salmo 91, 5 ao 7, não saindo para uma ou outra direção, mas perseverando na palavra, que é o nosso único caminho, verdade e vida, o nosso pilar central de sustentação de um caráter inabalável que resiste a toda investida de corrupção moral, espiritual, amorosa ou monetária. Crendo em nosso Senhor e empunhando o escudo de fé e vida de João capítulo 7, versículo 37 e 38, conforme diz a Escritura, com observância de Apocalipse 22, 17. Procure aí ler na sua Bíblia, ao versículo 19. Após a bem-aventurança prevista em Apocalipse 22, 14. Estejamos convictos que o julgamento virá para os dois grupos, os que firmaram sua casa na rocha e os que firmaram a sua casa na areia. Os talentos, por exemplo, são distribuídos e devem ser multiplicados visando o acerto de contas com aquele que advogou a nossa causa e morreu em nosso lugar, e ressuscitou como juiz na desencarnação do Verbo de Deus, conforme entendemos o que está escrito em João capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João 5, 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Observação, meus queridos. Jesus, o unigênito de Deus,
foi adotado como filho do homem para nos fazer filhos de Deus. Oh, glória! Resumo: entendemos que praticar a palavra é o mesmo que edificar a casa na rocha, ouvindo a voz da rola. Simplesmente teorizar nela é o mesmo que edificar a casa na areia, ouvindo o som de muitas outras aves. Essa rola é a voz do Espírito Santo. Amados, talentos multiplicados, casa edificada na rocha. Talentos paralisados, casa edificada na areia. Na rocha, João capítulo 15, a videira verdadeira. Jesus é o tronco seco sem visível aparência, enquanto nós, como ramos, damos frutos para o agricultor. O Pai, o Espírito Santo, que em símbolo é a voz da rola. A nossa segurança neste tempo do fim é saber distinguir ou discernir o que é falso do que é verdadeiro, entre a operação do Espírito Santo e do espírito de engano. O Espírito Santo nos leva à submissão à palavra, enquanto o espírito de engano monopoliza a palavra para adulterá-la e negociá-la a preço de dinheiro. Misericórdia, meus queridos. Palavra por posição e profissão, como na igreja de Laodiceia, e não por vocação, somente o transitório terreno em detrimento do eterno divino. João capítulos 8, versículo 15 e 16. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Entendendo o julgamento segundo a carne, como segundo os padrões humanos, não há misericórdia, somente condenação. Entretanto, se analisarmos profundamente, vemos o amor do Pai em João capítulo 3, versículo 16, procurando nos convencer a sair do caminho da morte e trevas e ir para o caminho de vida e eterna luz. Amados, ainda sobre esses dois fundamentos, deduzimos que a palavra do Senhor Jesus, ela não admite meio termo. Ou se é praticante da palavra, ou não passa de um mero ouvinte especulador, que apenas procura se aproveitar da palavra em causa própria, visando auferir, obter, conseguir vantagens. Devemos ter o devido cuidado para não invertermos os valores bíblicos em nenhum sentido. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, vemos uma ordem para a evangelização. Marcos 16, 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vemos aqui a importância da pregação da palavra. Posteriormente, em Marcos 16, 16, nos é dito que haverá salvação para os que crerem. Crerem como dizem as Escrituras, conforme João 7, 38, e condenação para os que não crerem. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porém,
é dito também: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Simplificadamente. Meus queridos, tenhamos o devido cuidado para não colocarmos esses sinais na frente, exercendo autoridade sobre a palavra com acréscimos e omissões, como registrado em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, com a advertência do Zai, que nos convence da necessidade de aplicarmos a palavra do Espírito, conforme aprendemos do Espírito da própria palavra, para termos uma base sólida e nos mantermos de pé sem sofrermos nenhum abalo. Tendo Jesus como princípio e fim, primeiro e último, precisamos discernir sobre a semente semeada e não cairmos no engano de semeá-la entre os espinhos, o que é um fundamento enganoso, inconstante, inconsistente e transitório, pronto para a queda. Temos como exemplo o filho pródigo, descrito em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. O jovem que desejava liberdade, livre das restrições paternas, até que de repente ele se tornou escravo das circunstâncias, semente semeada entre os espinhos, longe de Deus, nos dando uma preciosa lição de que não existe felicidade fora da palavra e da comunhão com o Pai, mas sim frustração, tristeza, humilhação, sentimento de culpa e um enorme vazio. Não podemos dar as costas para Jesus, o Verbo encarnado, que pregado de costas para a cruz, esteve entre dois malfeitores e nós. Não podemos ir para a esquerda ou para a direita. Onde está a cruz da condenação? Mas para Jesus, em quem temos absolvição. É nele que está a vida e a graça. A cruz da condenação, a nossa maldição, ela ficou para trás. Mas Cristo, segundo a sua imutável promessa, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Meus queridos, que esta palavra possa ter falado ao seu coração. Guarde esta palavra, esse fundamento que é, amados, a rocha. Guarde o seu coração, estabeleça a sua vida nessa palavra, porque você vai ver a grande bênção que você receberá durante este momento de provação que estamos passando, quando toda a terra está abalada, todos os órgãos de comunicação trazendo notícias ruins. Infelizmente, estamos vivendo uma pandemia, mas os servos de Deus, que estão confiantes no Senhor Jesus, não se desesperam, porque a sua vida está alicerçada na palavra de Deus, na verdadeira palavra. E nesse momento é como aquelas 10 virgens. Umas tinham azeite de reserva. Todas elas, a princípio, apresentavam a mesma características, mas lá no interior daquelas 5 prudentes tinha algo guardado, tinha a palavra e o Espírito. E nós
que temos recebido do Senhor, que temos o privilégio na casa de oração de ter um líder, um homem de Deus que ora, que consagra a sua vida, que se preocupa, mesmo, amados, não estando nos púlpitos pregando, mas ali no seu lugar de repouso, no escritório da sua casa, ouvindo a voz do Senhor e escrevendo para as igrejas. E hoje, louvado seja o nome do Senhor, podemos ver essa inspiração. O bispo tem sido um exemplo para as nossas vidas. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelas vidas que têm passado problemas. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora, pedindo ao Senhor que venha alcançar cada coração, cada vida que ouve este vídeo, Senhor, e que assiste. Que o Senhor possa, meu Deus, dar com que a sua fé seja fundamentada na sua palavra. E eles não venham, Senhor amado, ficarem desanimados com os problemas, as lutas, as aflições, porque o Senhor Jesus é aquele que nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Certamente, Senhor, as aflições têm chegado a esse mundo, mas temos o exemplo do Senhor. E com o Senhor somos mais do que vencedores, porque não estamos, Senhor, alicerçados na areia, na terra, mas temos a nossa fé fundamentada na Tua palavra. Ajuda-nos nesses dias difíceis, Senhor. Aquelas vidas que estão fraquinhas, aquelas vidas, Senhor, que estão tão necessitadas. Quantos dias, Senhor, quantas vezes tivemos a oportunidade de estar na casa do Senhor e não fizemos assim, Senhor. Antes olhamos para os deleites deste mundo. Mas hoje, quando, Senhor, estamos impedidos de estar ali, hoje sentimos falta. Vemos, Senhor, um aspecto de tristeza, mas eu glorifico o Teu nome, porque nestes dias o Senhor tem acendido a chama em nossos corações. As famílias têm se juntado para orar nos seus lares. E a família, Senhor amado, é a oficina modeladora do caráter do homem. E é ali, meu Deus amado, na família, que o Senhor começa a realizar um avivamento, para que quando terminar, Senhor amado, todo este problema, toda essa pandemia cessar, a sua igreja, Senhor, estará reavivada. Oh, glória! E poderemos estar ali juntinhos, valorizando mais e mais a união entre os irmãos, o ouvir, oh Pai amado, e a presença, meu Deus, na Tua casa. E aí poderemos nos deleitar na Tua palavra e no Teu Espírito. Ah, Senhor, prepara-nos, aquece o nosso interior e afasta, Senhor, de todo o povo esse espírito, Senhor, de mornidão espiritual. Pai, abençoa-nos. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção. Abençoa o Teu ungido, Bispo Emir. Abençoa a vida dele. Continua dando a ele a revelação, a capacidade de escrever aquilo que o Senhor tem dado a ele, aquilo que o Senhor tem revelado. Que coisa gloriosa, Senhor. É quando o Senhor revela, é quando o Senhor pega aquilo que está oculto, escondido e descobre e pode, Senhor, mostrar ao Teu povo. Oh, bênção maravilhosa é essa, Senhor, como na mensagem que ouvimos ontem, ali, Senhor amado, oh, meu Pai amado, da boca do Teu ungido. Abençoa as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de Deus o Filho, o amor de Deus o Pai
e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Que Deus cuide da nossa nação e de todas as vidas que têm sido vítima desta pandemia. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, eu, pastor Alberto, despeço e digo que o Senhor Jesus está contigo. Segure firme nas mãos do Senhor, porque, como diz aquele hino, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Que Deus te abençoe.